Algumas histórias começam devagar, mas a de Júlia e Vito nasceu como um incêndio incontrolável. Ela, simples professora infantil e estudante de direito, corria pelo shopping em busca de um presente para uma colega. Ele, um bilionário acostumado ao luxo, observava discretamente a movimentação de suas lojas espalhadas pelo lugar. Quando os dois se esbarraram, o tempo pareceu parar. O choque não foi apenas físico, foi elétrico, magnético, como se o universo os tivesse colidido de propósito. Os olhos de Júlia, castanhos e profundos, encontraram os de Vito, frios e enigmáticos, mas que naquele instante se derreteram em intensidade. Nenhum deles conseguiu desviar o olhar. O coração de Júlia disparou, suas mãos tremeram, e Vito, sempre tão seguro de si, sentiu-se vulnerável pela primeira vez em anos. Havia algo ali, algo inexplicável, como se suas almas se reconhecessem em silêncio. Nenhuma palavra foi dita, mas o destino já havia falado por eles. Júlia tentou se recompor, pedindo desculpas de forma tímida, mas Vito não a deixou ir tão rápido. Um sorriso discreto surgiu em seus lábios e, sem perceber, ele estava buscando algo para prolongar aquele momento. Quem era aquela jovem simples, de roupas modestas, mas que conseguira desarmar todas as suas defesas com apenas um olhar? Júlia, por outro lado, sentia-se confusa. Por que aquele homem a olhava como se pudesse enxergar sua alma? O encontro foi breve, mas intenso. Vito caminhou até a loja mais próxima, fingindo estar ocupado só para observá-la mais uma vez. Júlia, sem saber que estava sendo seguida por aqueles olhos, continuava distraída. Porém, quando se virou, seus olhares se cruzaram novamente e a corrente elétrica retornou com força redobrada. Era impossível ignorar. Algo maior que eles dois estava em jogo, e esse algo estava prestes a transformar suas vidas para sempre. Naquela noite, Júlia não conseguiu dormir. A cena se repetia em sua mente como um filme. O olhar dele, a sensação de ser puxada para dentro de um abismo doce e perigoso. Vito também não teve paz. Em sua cobertura luxuosa, cercado de tudo que o dinheiro podia comprar, descobriu-se vazio. Apenas aquela jovem desconhecida preenchia seu pensamento. Mas o destino não deixaria essa história seguir tão simples. Enquanto Júlia tentava retomar sua rotina de professora infantil, sem saber que sua vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, Vito começava a investigar quem era aquela garota. Usando sua influência, conseguiu descobrir seu nome, sua idade e até o fato de estudar direito. O que ele não esperava era o choque ao perceber o abismo social entre eles. Isso apenas aumentou seu desejo. A família de Vito, tradicional e controladora, tinha outros planos. Eles já sonhavam em vê-lo casado com Clara, uma jovem do mesmo círculo de poder, herdeira de uma rede internacional de hotéis. Para eles, Júlia seria apenas uma distração sem importância, mas Vito nunca foi de seguir regras que não fossem as suas. No fundo, ele sabia, Júlia tinha algo que Clara jamais teria: a capacidade de tocá-lo no íntimo, sem precisar de riqueza ou status. Enquanto isso, Júlia confidenciava a sua melhor amiga Larissa sobre o encontro. Ela descrevia cada detalhe: o olhar dele, o magnetismo inexplicável, o frio na barriga. Larissa, divertida, dizia que ela estava apenas iludida por um estranho, mas Júlia sabia que não era apenas isso. Algo dentro dela gritava que aquele homem voltaria a cruzar seu caminho, e ela estava certa. O destino já se movia em silêncio, preparando um reencontro inesperado e arrebatador. No fundo, Júlia tinha medo. Não queria se perder em ilusões, nem deixar que um desconhecido abalasse sua vida simples e seus sonhos de se tornar advogada. Mas o coração teimava em bater mais rápido só de lembrar do olhar dele. Vito, por outro lado, sentia-se impaciente. Ele não estava acostumado a esperar por nada e não iria esperar agora. Se o destino queria brincar, ele jogaria ainda mais forte, e nada o impediria de encontrá-la novamente. O reencontro estava mais perto do que eles imaginavam, e quando acontecesse, não haveria volta. O amor proibido começaria a nascer, cercado por intrigas, invejas e um desejo impossível de controlar. Júlia e Vito não faziam ideia do que os aguardava. Traições, segredos, lágrimas e uma paixão tão intensa que poderia destruir ou salvar suas vidas. Essa era apenas a primeira faísca de um incêndio devastador. Prepare-se, pois o melhor ainda está por vir. E se você também acredita em amores que nascem no primeiro olhar, comente aqui. O destino é mais forte que nós. Curta, compartilhe e se inscreva para não perder a continuação dessa história de tirar o fôlego. Passei dias
dias tentando convencer meu coração de que aquele encontro tinha sido apenas um acaso, mas a verdade é que toda vez que fecho os olhos, eu vejo o rosto dele, um estranho que mexeu com minhas certezas. Eu sou Júlia, tenho meus sonhos, minha vida simples, meu caminho traçado. Não posso me deixar levar por ilusões, mas algo em mim grita que o destino ainda não terminou essa história. Não sou de perder tempo. Se algo me interessa, eu vou atrás. E aquela garota não me saiu da cabeça desde o instante em que esbarrei nela. Descobri seu nome, sua idade, até onde estuda. Poderia tê-la chamado de imediato, mas algo em mim quis esperar o momento certo. Talvez porque eu soubesse, quando nossos caminhos se cruzassem novamente, nada mais poderia nos separar. O reencontro aconteceu de forma inesperada. Júlia estava com sua turma de crianças em uma excursão escolar ao museu do shopping, quando o coração quase parou ao vê-lo à distância. Vito caminhava acompanhado de 2 sócios, imponente em seu terno, mas seus olhos, assim que a viram, congelaram o ambiente. Era ela. A mesma corrente elétrica atravessou o espaço e Júlia sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Meu Deus, por que justo agora? Por que diante das crianças do meu trabalho? Meu corpo tremeu. Eu queria fugir, mas não consegui mover os pés. Senti os olhares dele queimando em mim, como se ninguém mais existisse ao redor. E naquele instante percebi. Não importa quantas vezes eu tente resistir, aquele homem já tinha invadido minha alma. Não pensei 2 vezes. Me afastei dos sócios e caminhei até ela, ignorando a surpresa nos olhares ao redor. Quando vi seu rosto corar, quando notei a forma como ela tentava disfarçar a emoção, tive certeza. Não era só atração, era algo maior. E eu, que sempre fugi de sentimentos, estava caindo sem controle algum. Mas será que ela estava pronta para mim? Ou eu a arrastaria para um mundo perigoso demais? As crianças riram quando Vito se apresentou educadamente à professora, mas os olhos dos dois diziam muito mais que palavras. Larissa, a amiga de Júlia, que também estava no passeio, percebeu na hora a tensão no ar. Ela lançou um olhar desconfiado para Vito, como se pudesse ler suas intenções. Aquela aproximação parecia mágica para Júlia, mas para Larissa soava como um alerta silencioso. Eu mal consegui respirar quando ele estendeu a mão para mim. O toque foi breve, mas intenso, como se selasse algo que eu não compreendia. Me senti exposta, vulnerável e ao mesmo tempo protegida. Era confuso. Eu queria resistir, mas uma parte de mim só queria mergulhar naquele olhar. Será que eu estava me arriscando demais? Ou finalmente vivendo algo que valia a pena? Ela estava ainda mais linda do que eu lembrava. Natural, simples, mas de uma força que eu não encontrava em mulheres do meu círculo social. Quando nossas mãos se tocaram, senti que não havia mais volta. Mas ao mesmo tempo, a sombra da minha família surgiu em minha mente. Eles jamais aceitariam Júlia, e eu sabia, quanto mais eu me aproximasse, mais perigoso se tornaria para ela. Mas eu não conseguia parar. O reencontro terminou rápido, interrompido pelas crianças chamando Júlia de volta ao dever. Mas Vito não deixou passar a oportunidade. Discretamente, entregou-lhe um cartão, apenas com seu nome e número. O olhar que trocaram antes da despedida foi um pacto silencioso. Júlia sentiu seu mundo balançar, e Vito saiu com a certeza de que a guerra apenas começara. O amor nascera, mas com ele viriam intrigas, segredos e traições. Júlia guardou o cartão no bolso, o coração acelerado. Vito voltou ao OS Negócios, mas sem conseguir pensar em outra coisa. O destino os aproximava, mas a cada passo o perigo crescia. Famílias, rivais e até amigos iriam se interpor. Mas será que o amor seria forte o bastante para resistir a tudo? A faísca já se tornava chama, e essa chama logo incendiaria vidas inteiras. Se você acredita que o amor verdadeiro desafia barreiras, comente. O impossível não existe para quem ama. Curta, compartilhe e se inscreva, porque na parte 3, os segredos e as primeiras intrigas vão começar a explodir. Segurei o cartão dele como se fosse um segredo proibido. Eu sabia que um simples número poderia mudar toda a minha vida, mas eu não conseguia jogá-lo fora. Minha mente dizia para esquecer, mas meu coração implorava para discar aquele número. Eu nunca fui do tipo impulsiva, mas Vito mexia com meus instintos de uma forma que eu não conseguia controlar. E só de pensar nele, minhas mãos suavam. Eu sabia que precisava vê-la de novo. Não era apenas desejo, era uma necessidade. Mas ao mesmo tempo, sentia o peso da responsabilidade sobre mim. Minha família jamais entenderia. Eles queriam que eu seguisse o caminho traçado. Negócios, tradição
e um casamento estratégico. E o nome por trás desse plano tinha rosto, tinha voz. Clara, a mulher que representava tudo o que eu deveria querer, mas que nunca conseguia amar. Clara era bela, sofisticada, filha de uma família poderosa. Cresceu ao lado de Vito e todos a viam como a parceira ideal. Menos ele. Clara, no entanto, não aceitava um não. Ela desejava Vito não apenas pelo homem, mas pelo poder que ele carregava. Quando soube, por rumores, que ele havia sido visto conversando com uma jovem desconhecida no shopping, sua fúria foi imediata. Para Clara, isso não era apenas uma ameaça ao coração, era uma ofensa ao seu status. Naquela noite não resisti. Liguei para o número. A voz dele ao atender me arrepiou. Era firme, profunda, mas suave quando pronunciou meu nome. Conversamos por horas, como se nos conhecêssemos há muito tempo. Rimos, falamos de sonhos, medos e desejos. Eu sabia que estava me perdendo, mas ao mesmo tempo sentia que finalmente estava me encontrando. Pela primeira vez, eu me senti vista de verdade. Ouvir a voz dela foi como respirar depois de anos preso. Não havia interesse, não havia cálculo, não havia máscara. Júlia era pura, sincera, intensa. Ela não fazia ideia de quem eu era de verdade, e isso me libertava. Eu queria mais, queria vê-la, tocá-la, protegê-la. Mas também sabia, ao me aproximar demais, eu a colocaria no centro de um furacão que já começava a girar. Enquanto Júlia se deixava levar por sentimentos que nunca imaginou viver, Clara fazia seus movimentos. Convocou um jantar com a família de Vito, como se já fosse parte dela. Durante a noite, insinuou que em breve haveria um noivado, deixando todos satisfeitos, menos Vito, que sequer havia sido consultado. Ele apenas observava em silêncio, enquanto sua mãe sorria satisfeita e Clara exibia uma segurança venenosa. Eu não sabia nada sobre a vida dele. Não sabia sobre a família, os negócios ou sequer sobre essa mulher chamada Clara. Tudo que eu tinha era a sensação arrebatadora que ele me trazia. Mas um detalhe começou a me incomodar. Por que ele parecia tão contido, como se houvesse algo que não pudesse me contar? Meu coração pedia para confiar, mas minha mente começava a desconfiar do que eu não via. Durante o jantar, enquanto Clara tentava se exibir como se já fosse minha noiva, minha mente estava em outro lugar. Júlia. Eu sabia que precisava contar a ela quem eu era, o peso do meu sobrenome e a prisão que minha família representava. Mas como dizer a uma mulher tão pura que o homem por quem ela começava a se apaixonar vinha de um mundo cheio de sombras, interesses e traições? O jogo de Clara, no entanto, estava apenas começando. Ela contratou alguém para descobrir quem era a tal desconhecida que havia cruzado o caminho de Vito. E quando o nome de Júlia chegou a estes seus ouvidos, Clara sorriu com desprezo. Uma simples professora infantil, uma estudante de direito? Para ela, isso era uma afronta. E jurou que destruiria essa relação antes mesmo que tivesse a chance de nascer. Júlia sonhava com o próximo encontro. Vito planejava uma forma de se libertar das amarras da família. E Clara afiava suas armas em silêncio. 3 caminhos se cruzavam em uma trama que não teria volta. Amor, inveja e traição já se misturavam no ar. E quando a verdade viesse à tona, ninguém sairia ileso. A chama entre Júlia e Vito estava acesa, mas em torno dela, o fogo da intriga começava a arder ainda mais forte. Se você já sente que Clara será um perigo para esse amor, comente. O amor verdadeiro sempre encontra um caminho. Curta, compartilhe e se inscreva, porque na parte For, Júlia e Vito finalmente terão seu primeiro encontro íntimo, mas a sombra da traição começará a rondar. Eu hesitei antes de aceitar. Minha mente gritava que era loucura encontrar um homem que eu mal conhecia, mas meu coração já não me obedecia. Quando ele me ligou e sugeriu um jantar, a voz dele soou como um convite impossível de recusar. Passei horas escolhendo uma roupa simples, mas que revelasse quem eu sou. Nada de luxo, nada de exageros, apenas eu. No fundo, queria saber se ele me enxergaria
além das aparências. Organizei cada detalhe, mas não quis ostentar. Não queria que Júlia me visse apenas como o bilionário que todos conhecem. Escolhi um restaurante aconchegante, reservado, longe dos flashes e das aparências. Quando ela entrou, senti o ar desaparecer. Não era o vestido nem o cabelo. Era ela. Pura, real, única. E naquele instante tive certeza. Eu faria qualquer coisa para que ela não fosse apenas uma lembrança. O jantar começou tímido, com sorrisos nervosos e olhares que falavam mais do que as palavras. Júlia se surpreendeu com a forma como ele a ouvia, atento a cada detalhe, interessado em suas histórias de sala de aula e em seus sonhos de ser advogada. Vito, por sua vez, revelava pouco sobre sua vida pessoal, desviando sempre que o assunto chegava perto da família. Era como se houvesse um segredo guardado por trás de seus olhos. Eu senti confiança nele, mas também percebi um peso em seu olhar, como se carregasse um fardo invisível. Tive vontade de perguntar mais, de arrancar respostas, mas me contive. Talvez eu tivesse medo da verdade. Preferi viver aquele momento, guardar a sensação de estar diante de algo que nunca havia sentido antes. Eu sabia que estava me entregando, mesmo sem garantias. Cada sorriso dela era um golpe nas minhas defesas. Eu queria contar tudo, abrir minha vida, expor as sombras da minha família. Mas e se ela se afastasse? E se percebesse que meu mundo era perigoso demais para alguém como ela? Então calei, guardando a verdade dentro de mim, enquanto tentava mostrar a ela o homem que eu realmente era, não o sobrenome que carregava. Entre taças e confidências, os olhares se aproximaram até não haver mais distância. O primeiro beijo aconteceu de forma natural, inevitável, como se fosse escrito desde o início. Júlia sentiu seu corpo estremecer. Vito se perdeu na intensidade. Foi doce e arrebatador ao mesmo tempo. Para ela, era a prova de que aquele sentimento era real. Para ele, era o ponto sem retorno. A partir dali, não havia mais como negar. Estavam ligados. Meu coração batia como nunca. Eu sabia que poderia estar me arriscando, mas naquele beijo encontrei uma força que nunca havia conhecido. Senti que poderia enfrentar o mundo desde que estivesse ao lado dele. Era cedo, eu sabia. Mas como negar o que meu corpo e minha alma gritavam? Pela primeira vez, desejei que o tempo parasse. Eu só queria ficar ali, presa naquele instante eterno. Beijá-la foi como atravessar uma porta da qual eu não poderia mais voltar. Eu, que sempre vivi de decisões racionais, agora estava escravo de um sentimento que não controlava. Mas junto com a felicidade veio o medo. Eu sabia que Clara não descansaria. Sabia que minha família jamais aceitaria Júlia. E pior, sabia que a verdade que escondia poderia destruir o que começávamos a construir. Enquanto Júlia e Vito viviam o início de um romance arrebatador, Clara não perdia tempo. Ela já havia descoberto o nome completo de Júlia, o bairro simples onde morava e até a escola em que trabalhava. Para Clara, aquilo era uma afronta imperdoável. Em silêncio, planejava expor e humilhar Júlia para provar a todos que ela jamais estaria à altura de Vito. A guerra silenciosa estava apenas começando. Naquela noite, Júlia voltou para casa com o coração em chamas, enquanto Vito, em sua cobertura, encarava o horizonte sabendo que a luta viria. O amor que nascia era verdadeiro, mas já estava cercado por sombras. Clara afiava suas garras, a família se movia em silêncio, e a cada passo o perigo aumentava. O que parecia ser apenas o início de um romance seria, na verdade, o início de uma batalha onde o amor seria posto à prova. Se você também acredita que o primeiro beijo pode mudar um destino inteiro, comente. O amor sempre encontra um jeito. Curta, compartilhe e se inscreva, porque na parte 5, Clara vai agir pela primeira vez e o romance de Júlia e Vito será colocado em risco. Os dias seguintes ao nosso encontro foram como um sonho. Vito me ligava todas as noites e cada palavra dele era como um bálsamo que me embalava para dormir. Eu me sentia viva, desejada e ao mesmo tempo assustada. Sabia que estava me entregando demais. Rápido demais, mas não conseguia parar.
Quando ele dizia meu nome, era como se o mundo desaparecesse. Eu só não imaginava que, enquanto isso, alguém já tramava contra mim. Eu estava feliz, como não me lembrava de já ter sido. Júlia me dava uma paz que nenhuma outra mulher trouxe. Mas junto com a felicidade, vinha a angústia. Clara me cercava como uma sombra. Eu sabia que ela não iria desistir, não com a obsessão que sempre demonstrou. E o que me apavorava era a ideia de que Júlia pudesse ser alvo dessa fúria. Eu podia enfrentar o mundo, mas temia ver ela sofrer por minha causa. Clara não demorou a dar seu primeiro passo. Usando sua influência, foi até a escola onde Júlia trabalhava e se apresentou como amiga de Vito. Educada e fria, observou a jovem cercada pelas crianças, rindo e ensinando. Aos olhos de Clara, aquilo não passava de uma cena patética. Ao se despedir da direção, deixou uma frase venenosa. É uma pena quando pessoas comuns se iludem achando que podem entrar em mundos que não lhes pertencem. Eu fiquei gelada quando a vi. Uma mulher alta, elegante, linda, vestida como se tivesse saído de uma revista. Ela me olhou de cima a baixo, com um sorriso que parecia um punhal. Não disse nada diretamente, mas bastou para que eu sentisse que não era bem-vinda nesse jogo. Voltei para casa arrasada, questionando se realmente havia lugar para mim na vida de Vito. Quem era aquela mulher e por que eu sentia tanto veneno naquele olhar? Quando Júlia me contou que uma mulher misteriosa esteve em sua escola, meu coração disparou. Eu não precisava de descrição, sabia que era Clara. Eu quis explodir, ir até ela e acabar com aquele jogo, mas me contive. Se eu mostrasse raiva, ela teria ainda mais poder. Em vez disso, tentei acalmar Júlia, dizer que ela não tinha com o que se preocupar. Mas no fundo eu sabia. Clara estava apenas começando. A tensão só aumentou quando Clara marcou presença em um jantar da família de Vito e, diante de todos, insinuou que ele já estava em um relacionamento sério. Sua mãe sorriu, cúmplice, como se fosse verdade. Vito tentou se calar, mas a pressão crescia. Júlia, por outro lado, começou a sentir o peso de estar envolvida em algo muito maior do que imaginava. O destino a puxava para um mundo cruel, e ela não sabia se teria forças para resistir. Eu queria acreditar em Vito, queria confiar no que sentia ao lado dele, mas como ignorar o olhar daquela mulher na escola? Como fingir que os boatos não doíam? Eu não estava preparada para um amor que viesse acompanhado de tanta luta. Eu só queria ser amada. Será que era pedir demais? Ou eu estava prestes a me afogar em um mar de intrigas onde nunca conseguiria nadar? Eu via a insegurança nos olhos de Júlia, e isso me matava. Eu queria protegê-la de tudo, mas sabia que só poderia fazê-lo se tivesse coragem de enfrentar minha própria família. Mas e se, ao revelar quem eu realmente era, ela decidisse ir embora? A cada dia que passava, eu a amava mais. Mas a cada passo, também sentia que estava arrastando ela para um abismo. E eu não sabia se conseguiria segurá-la a tempo. Clara, satisfeita com o efeito inicial, decidiu intensificar o jogo. Começou a espalhar rumores discretos sobre Júlia, falando em interesse, golpe e ambição disfarçada de simplicidade. Seus contatos sociais rapidamente transformaram fofocas em verdades. Aos poucos, Júlia se tornava alvo de olhares desconfiados e, ainda sem saber, ela já estava na mira de uma guerra que só tinha começado. Enquanto Júlia tentava entender se valia a pena lutar por aquele amor, Vito se preparava para o confronto inevitável. Clara já tinha dado o primeiro golpe, mas não pararia até destruí-los. E quando as mentiras começassem a se espalhar, Júlia descobriria que amar Vito significava muito mais do que paixão. Significava entrar em uma guerra onde o preço poderia ser a própria paz. Se você acredita que nenhum veneno pode destruir um amor verdadeiro, comente: nada separa o que o destino uniu. Curta, compartilhe e se inscreva, porque na parte 6 Júlia vai ser diretamente confrontada e Vito terá que escolher entre o silêncio e a coragem de enfrentar sua família. Despertei com o coração inquieto.
O perfume de Vito ainda parecia preso à minha pele, mas junto dele vinha a angústia da dúvida. Eu sabia que a família dele não me aceitava, que o mundo ao qual pertencia não tinha espaço para alguém como eu. Ainda assim, esse amor me arrastava como um rio sem volta. Perguntei a mim mesma: será que o sentimento é forte o bastante para resistir a tantas muralhas erguidas ao nosso redor? Encarava meu reflexo no espelho, sentindo-me prisioneiro de algo que nunca havia vivido. A família me pressionava para assumir um compromisso digno do meu sobrenome, mas nada fazia sentido sem ela. Só consigo pensar em Júlia, no sorriso dela que ilumina qualquer escuridão. Não vou abrir mão dela, sussurrei, mesmo ciente de que a decisão poderia custar caro demais. Cheguei mais cedo ao shopping para o nosso encontro. Minhas mãos tremiam, ajeitando o cabelo a cada minuto. Quando Vito surgiu, alto e seguro, meu coração quase parou. Mas, de repente, vi uma sombra ao lado dele. Uma mulher elegante, de postura altiva, caminhava junto. A insegurança me atravessou como uma lâmina, fazendo o peito pesar. Era Isadora, prima de Vito, herdeira de outro ramo da família. Rica, refinada e venenosa, sempre fora apontada como possível noiva para ele. Seus olhos analisaram Júlia com desdém. "Então é você a garota que anda distraindo meu primo?" disse com um sorriso cortante. Júlia quis recuar, mas algo dentro dela a manteve firme, encarando o desprezo de frente. Percebi o veneno na voz de Isadora e apertei a mão de Júlia, mostrando a todos ali o quanto ela significava para mim. Sim, é ela. E não me distrai. Me mostra o que é viver. Minha declaração ecoou como um desafio. O olhar de Isadora se estreitou. O sorriso falso permanecia. Veremos quanto tempo esse encanto dura, primo. O peso do momento só me fez querer protegê-la ainda mais. Mais tarde, já a sós, deixei escapar minha insegurança. Vito, eu não quero ser motivo de guerra na sua família. Não sei se consigo lidar com isso. Ele me puxou para perto, os olhos mergulhando nos meus. A guerra não é você, amor. A guerra é contra um destino que tentaram me impor. Eu escolhi lutar porque encontrei algo que vale a pena. Você. Deitada no meu quarto naquela noite, chorei em silêncio. Não era dor, era medo. Amar Vito significava enfrentar olhares de desprezo, segredos obscuros e pessoas dispostas a qualquer coisa para nos separar. Mas dentro de mim havia uma chama. Não importa o que venha, eu não vou desistir dele. Tarde da noite recebi uma ligação. Uma voz masculina carregada de ameaça avisou: se continuar insistindo nessa garota, vai colocar em risco não só seus negócios, mas também a segurança dela. Meu corpo inteiro se encheu de fúria. Agora não era apenas sobre amor. Era sobre proteger Júlia de inimigos que surgiam das sombras. No silêncio da madrugada, Júlia pensava nele, pedindo forças para não sucumbir ao medo, enquanto Vito arquitetava como enfrentaria sua própria família e os novos inimigos. Estavam prestes a mergulhar em um turbilhão onde amor, traição e perigo andariam lado a lado. O próximo encontro prometia ser decisivo. O que você faria se o amor da sua vida estivesse em perigo por causa dos segredos da própria família dele? Será que Júlia resistirá? E Vito será forte o suficiente para protegê-la? Comente sua opinião, inscreva-se no canal e compartilhe para acompanhar os próximos capítulos dessa história de amor e superação. No dia seguinte, acordei com uma sensação estranha. O silêncio da casa parecia gritar segredos que eu não conhecia. Passei o dia distraída, tentando estudar, mas a mente insistia em voltar para a ligação misteriosa que Vito havia recebido. Será que ele estava me escondendo algo? Será que meu coração estava sendo levado para um labirinto sem saída? Encontrei meu pai no escritório, a expressão fechada, um copo de uísque na mão. Você precisa acabar com isso, Vito. Essa menina não é para você. Vai colocar tudo a perder. Meu sangue ferveu. Tudo o quê, pai? Negócios sujos? Aparências falsas? Prefiro perder isso do que perder a mulher que amo. Ele bateu o copo na mesa, o líquido respingando.
O silêncio seguinte foi pior que qualquer grito. O pai de Vito não era apenas um homem rico. Era alguém cercado por alianças obscuras, negócios que poucos ousavam questionar, favores que mantinham famílias inteiras presas em correntes invisíveis. A insistência de Vito em ficar com Júlia não ameaçava apenas tradições, mas também interesses escondidos nas sombras. Quando ele chegou para me buscar, percebi o olhar cansado, os ombros tensos. Está acontecendo alguma coisa que você não me conta, arrisquei. Ele desviou, mas depois me encarou. Júlia, a minha família, carrega segredos perigosos. Eu não queria que você soubesse assim, mas eles vão tentar te afastar de mim de qualquer jeito. Um arrepio percorreu meu corpo. Apertei as mãos dela entre as minhas. Quero que confie em mim. Se em algum momento eu parecer distante, não é porque não te amo, é porque estou tentando te proteger. Vi os olhos dela se encherem de lágrimas. Júlia não reclamava, não exigia nada, mas eu sentia que o peso sobre meus ombros poderia esmagar a nós dois. Caminhávamos de mãos dadas pelo parque quando uma mulher desconhecida se aproximou, elegante demais para parecer comum. Ela entregou um envelope a Vito e sussurrou: "Pense bem antes de continuar." Senti a tensão dele ao abrir o papel. O rosto dele empalideceu, e quando tentou esconder, puxei sua mão. "O que era aquilo, Vito? O que estão fazendo com você?" Dentro do envelope havia fotos. Imagens de Júlia sozinha, indo para a faculdade, voltando para casa, até mesmo no quarto pela janela. A ameaça estava clara. Alguém vigiava cada passo dela. O amor deles agora tinha um inimigo invisível, disposto a qualquer coisa para destruí-los. Olhei para Júlia e senti o estômago se revirar. Eles estão te vigiando, amor. E não são apenas fofocas de família, é muito pior. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, depois respirou fundo. Então não vou me esconder. Se quiserem me derrubar, vão ter que me enfrentar também. A coragem dela me deu forças, mas também aumentou meu medo de perdê-la. Nunca pensei que amar alguém pudesse me colocar em risco, mas ao mesmo tempo, descobri uma força em mim que desconhecia. Se estavam tentando me intimidar, não teriam vitória fácil. O que me assustava não era o perigo em si, mas a possibilidade de Vito desistir por medo de me machucar. E isso eu não suportaria. Até onde você iria por amor? Júlia descobriu que sua vida está sendo vigiada e Vito enfrenta os segredos obscuros de sua própria família. Será que eles terão forças para resistir a uma rede de ameaças e chantagens? Comente sua opinião. Inscreva-se no canal e compartilhe para não perder os próximos capítulos dessa trama intensa. Naquela noite, não consegui dormir. A cada sombra que passava pela janela, meu coração disparava. Sabia que a vida estava mudando. E não era só por amor, era por perigo real. Quando meu celular vibrou e vi uma mensagem sem identificação, senti o gelo tomar conta do meu corpo. Se quiser salvar o Vito, encontre-me amanhã sozinha. O encontro foi marcado em um café discreto, longe dos olhares comuns. Júlia hesitou, mas algo dentro dela dizia que precisava ir. Não contou nada a Vito. Carregava no peito uma mistura de medo e coragem, como quem caminha para dentro de um labirinto escuro sem saber se encontrará saída. Quando cheguei, uma mulher elegante, de expressão dura, já me esperava. Seus olhos eram frios, calculistas. "Você deve ser a famosa Júlia. Vou ser direta. Afaste-se do meu sobrinho. Não é uma escolha, é um aviso." Meu sangue gelou, mas me obriguei a manter a voz firme. Eu não vou desistir dele. Você não entende, menina. Ele é herdeiro de algo que você não pode controlar. Está entrando em um mundo onde até a sua vida se torna moeda de troca. Pense bem. Se o ama de verdade, vá embora agora. Esse amor vai custar caro demais para vocês dois. Respirei fundo, sentindo minhas mãos tremerem embaixo da mesa. Se vocês acham que ameaças vão me afastar, estão enganados. Eu prefiro enfrentar o inferno ao lado de Vito do que viver no paraíso sem ele. Vi a sobrancelha dela arquear, surpresa com a ousadia da minha resposta. A tia de Vito se inclinou, sorrindo de forma sombria. Você tem coragem, admito, mas coragem não salva vidas.
Em breve, vai entender que o amor é apenas uma peça frágil dentro de um jogo muito maior. Levantou-se, deixando um cartão na mesa. Quando mudar de ideia, me procure, antes que seja tarde. Horas depois, percebi que algo estava errado. Júlia estava estranha, os olhos mais fundos, o sorriso forçado. Você foi a algum lugar sem me contar? Perguntei, tentando não soar agressivo. Ela desviou, mas não respondeu. Eu sabia. Eles já haviam ido atrás dela. E isso me enchia de raiva e desespero. Não queria que ele soubesse. Não queria que carregasse ainda mais peso nos ombros. Mas ao ver os olhos de Vito, percebi que esconder a verdade só aumentaria a distância entre nós. Eles me procuraram, confessei, a voz embargada. Disseram que se eu te amasse, deveria ir embora. O mundo pareceu desabar sobre mim. Apertei o rosto dela entre minhas mãos. Júlia, você não imagina o que eles são capazes de fazer. Eu não vou deixar que te toquem, mas por favor, nunca mais vá sozinha. Se algo acontecer com você, eu não sobrevivo. E pela primeira vez, senti o medo de perdê-la ser maior que qualquer desejo de lutar. Agora, Júlia está na mira da família de Vito, recebendo uma proposta sombria para se afastar. Será que ela resistirá à pressão ou acabará cedendo para protegê-lo? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e compartilhe este capítulo para fortalecer nossa história. O vento daquela madrugada parecia anunciar tempestade. Júlia caminhava apressada de volta para casa quando percebeu passos atrás de si. O coração disparou. Tentou acelerar, mas os sons acompanharam. Um frio percorreu sua espinha quando uma voz áspera ecoou. Te avisaram, mas você não escuta, não é, garota? Não consegui responder. O medo tomou conta, mas minhas pernas reagiram antes da mente. Corri. As ruas desertas tornaram-se labirintos de concreto. Atrás de mim, passos pesados ecoavam, aproximando-se. Quando uma mão agarrou meu braço, soltei um grito que quebrou o silêncio da noite. Não consegui responder. O medo tomou conta, mas minhas pernas reagiram antes da mente. Corri. As ruas desertas tornaram-se labirintos de concreto. Atrás de mim, passos pesados ecoavam, aproximando-se. Quando uma mão agarrou meu braço, soltei um grito que quebrou o silêncio da noite. Lembrei das palavras de Vito. Nunca mais vá sozinha. Mas já era tarde. Minha mente gritava o nome dele, como se apenas pensar pudesse trazê-lo para me salvar. Por favor, não façam nada. Eu amo ele, mas não quero guerra. Minha voz falhava, mas a chama da resistência ainda ardia. Texto padrão: antes que o golpe fosse desferido, uma buzina alta ecoou. Os faróis de um carro iluminaram a cena. Os homens recuaram por um segundo, irritados. Um deles sussurrou: não aqui, não agora. E desapareceram nas sombras, deixando Júlia caída no chão, tremendo, o coração descompassado. Quando recebi a ligação dela, chorando e dizendo que quase a atacaram, senti meu mundo ruir. Corri até encontrá-la, abraçando-a com desespero. Eu avisei, Júlia. Eles não estão jogando. Estão prontos para destruir tudo o que temos. Minhas mãos tremiam, mas minha voz carregava um juramento silencioso de proteção. Me agarrei a ele como se fosse meu único porto seguro. Eu não vou desistir de nós, Vito. Eles podem tentar, podem ameaçar, mas nunca vão matar o que eu sinto. Mesmo fraca, quis mostrar a força que o amor nos dava, mas no fundo sabia. Estávamos entrando numa guerra que eu não tinha escolhido. Nos dias seguintes, o medo virou rotina. Júlia não podia sair sozinha e cada ligação desconhecida trazia arrepios. Vito, consumido pela culpa, começou a arquitetar formas de proteger o que amava. Porém, para enfrentá-los, ele teria que confrontar o próprio sangue. E isso poderia custar tudo. Eu nunca quis te arrastar para esse mundo, Júlia. Sussurrei, segurando sua mão. Mas agora não temos escolha. Se eu não enfrentar minha família, eles vão nos destruir. E eu prefiro morrer lutando do que viver sem você.
Pela primeira vez, percebi que meu amor havia se transformado em guerra declarada. Júlia sobreviveu ao primeiro ataque, mas agora está claro que o amor deles entrou em uma guerra perigosa contra a própria família de Vito. Será que eles resistirão até o fim? Deixe sua opinião, curta este capítulo e se inscreva para não perder a continuação dessa história intensa. A cidade dormia, mas os corações de Júlia e Vito estavam em chamas. O ataque da família não era apenas uma ameaça, era um aviso claro de que o tempo deles estava se esgotando. No fundo da mente de Vito, uma decisão se formava, tão perigosa quanto inevitável: enfrentar o próprio sangue. Júlia, eu não posso mais esperar. Ou eu encaro meu pai e meu irmão, ou vamos ser destruídos. Minha voz saiu firme, mas dentro de mim havia um garoto ainda ferido, dividido entre lealdade e amor. Segurei sua mão, sabendo que cada palavra poderia ser a última antes da guerra começar. O encontro foi marcado em um galpão abandonado, onde tantas decisões da família haviam sido escritas com sangue. Vito chegou de mãos vazias, mas com a alma carregada de coragem. Júlia, escondida a poucos metros, observava com os olhos marejados, consciente de que uma palavra errada poderia selar destinos. Você ousou desafiar sua família por uma mulher? Sua voz ecoava como trovão. Tudo que construímos você arrisca por esse capricho? Seu olhar não era apenas de raiva, mas de decepção. Um julgamento silencioso pesava mais que a ameaça explícita. Encarei-o de frente. Não é capricho, é amor. E se tudo o que vocês chamam de honra significa destruir quem eu amo, então não me resta orgulho algum em carregar esse nome. Minha voz não tremeu, mas minhas mãos estavam em punhos, lutando contra o medo e a dor. O irmão de Vito avançou, olhos cheios de fúria. Então você prefere morrer como traidor do que viver como herdeiro? O silêncio que seguiu foi cortado apenas pelo som do ferro arrastando no chão. A tensão se tornara uma corda prestes a se romper. Quis correr até ele, gritar, implorar. Mas minhas pernas estavam presas pelo medo. O coração me dizia que qualquer passo poderia ser fatal. Entre lágrimas, apenas sussurrei para mim mesma: Deus, não deixe que levem ele de mim. E naquele instante, algo inesperado aconteceu. Um estampido cortou o ar. Vito caiu de joelhos, segurando o braço ensanguentado. O pai arregalou os olhos, não por arrependimento, mas por perceber que havia ido longe demais. Júlia correu desesperada até ele, ignorando os gritos e as ameaças. O galpão inteiro se tornou palco do caos. E assim termina a primeira parte dessa história. Vito ferido, Júlia entre o amor e o desespero, e uma família dividida por uma guerra interna. Mas será que esse tiro foi apenas o começo do fim? Ou o início de uma nova vida para eles? Curta, comente sua opinião e se inscreva para acompanhar a segunda capítulo dessa paixão proibida.